Olá, eu sou o professor de Lopo e na disciplina de hoje, a filosofia, nós vamos abordar o período helenístico, ou seja, aquele período que surge na Grécia e vai até o Império Romano, ok? Bom, esse período helenístico, ele tem uma característica bem peculiar, ou seja, a área que ele abrange é bastante grande, né? Diferente das demais escolas. Ele passa ou ele se estende do mar Mediterrâneo até a Ásia Central. De modo geral, o helenismo foi a concretização da ideia de Alexandre, certo? Então, quando o pai de Alexandre morreu e ele assumiu o poder, após ter sido por alguns anos aluno de Aristóteles, ele começa a difundir a sua cultura, a espalhar a cultura grega, né, por toda a região que ele vai devastando, ou seja, que ele vai promovendo o seu império, né? Devastando no sentido de que algo muito grande ele destruía para construir o seu ideal, né? Embora muitas vezes, ou na maioria delas, ou em todas as vezes, após ele tomar poder sobre aquela região, ele se afastava em busca de uma outra e não desconstruía a cultura anterior. Então o povo ficava só com o nome, né, de Alexandria, mas se mantinha a sua própria cultura, já que ele se distanciava rumo a outro, como dizer assim, a outra conquista, não é verdade? Então, nesse ir se distanciando, ele ia propagando a cultura grega por onde ele chegava. Dentre esse período, três escolas se destacam, né? Apesar de a cultura grega se afastar muito da escola socrática, platônica, aristotélica, né? Mas ainda ficou resquícios em algumas regiões que surgiram, que delas surgiram pensadores, né, que de alguma forma continuaram alimentando a busca pelo conhecimento. Escola essas foi a estoicismo, também conhecida como estoica, epicurismo, ou seja, epicureia, e o ceticismo, ou seja, a escola dos céticos. Vamos por parte então. No estoicismo surge uma particularidade assim, porque Zenão, seu fundador, ele não era cidadão grego. Então, por não ser cidadão grego, ele não podia, né, alugar nenhum prédio para, para formular suas aulas, para encontrar seus discípulos. Então ele saiu vagando em busca de uma sombra. E essa sombra, esse espaço que ele encontrava vago, eram o que eles chamavam, né, então de estoa, ou seja, à frente desses prédios abandonados, né, que geralmente ainda se mantêm em muitas entradas de algumas cidades mais antigas. Então eles ficavam naquela sombra, ficavam filosofando, né? E eles também, de alguma forma, eles eram conhecidos como peripatéticos, porque eles viviam caminhando. Eles não tinham um prédio fixo para se encontrar e para debater a questão que eles acreditavam coerente. Então, Zenão de Sítio foi o fundador do estoicismo. Como vocês estão vendo aí a foto, ele se reunia, né, seus discípulos embaixo de pórticos, ou seja, estoas. Eles se reuniam assim de uma forma bastante autônoma, né? Mas com um pensamento muito rigoroso.
Então, o estoico é um pensador que abre mão de muitas coisas, né? De muitas coisas materiais, por acreditar numa vida mais livre, numa vida em busca da sabedoria sem apego, né, a nada material. O filósofo estoico também, muito conhecido, foi o imperador romano Marco Aurélio. Como vocês estão vendo aí, tem uma máxima dele: não faça como se você fosse viver 10 mil anos. A morte paira sobre você. Enquanto vive, enquanto está em seu poder, seja bom. Ou seja, nessa meditação ele está colocando a ideia de que temos que viver a realidade. Temos que ficar felizes, satisfeitos com o que nós temos, valorizar o que nós temos e não ficar raivosos por algo nos faltar. Se tivermos que possuir esse algo, nós vamos possuir. Então vamos viver o momento, porque vida e morte, né, são dois sopros que caminham paralelos, um indo e outro voltando. Por ironia do momento, ele foi vítima de uma peste muito parecida com a qual a gente estava vivendo, né? A peste antonina, que devastou a população do Império Romano. Então, da mesma forma que lá na aula de Sociologia, nós vimos o Weber apontando que o corpo social não deve ser estudado como o corpo biológico, visto que cada indivíduo tem uma função diferente e nem sempre cumpre com a sua obrigação. O Max Weber também foi vítima, né, da peste negra. Então são pensadores que falam sobre o valor da vida, que se preocupam sobre o valor da vida. Muito embora muitos são penalizados pelas ideias que eles apontam. Outro filósofo estoico de muito reconhecimento também, apesar dele ter sido um escravo, foi o Epiteto, né? Viveu a maior parte da vida em Roma como escravo. Seu dono, né, tal de Epafrodito, bastante cruel, chegou a quebrar-lhe uma das pernas, como castigo. Mas, mesmo sendo escravo, Epiteto descobriu que era livre, que ele vivia bem, apesar, né, das torturas que ele sofria. Ele não deixava o sofrimento incomodar a sua ideia de felicidade. Então, como viver uma vida plena, uma vida feliz? Ele se questionava. Porque ele não via diferença alguma entre ele ser escravo e não possuir um bem material, e o seu dono ser mais escravo do que ele, com medo de perder os bens que tem, né? Então, como ser uma pessoa boa, né, com qualidades morais. Agora, uma qualidade moral que seja para tudo e não só para entre os seus. Então, responder essas duas perguntas fundamentais foi a única paixão de Epiteto para escapar, né, do sofrimento da escravidão. Ele buscava a sua liberdade através da sua busca pelo conhecimento. Ele queria entender por que alguém queria ser feliz fazendo o outro sofrer. Por que alguém queria acumular bens fazendo com que o outro que fosse produzir tais bens. Beleza? Aí também, logo após os históricos, que foi fundado com Zenão e passou, né, por um imperador, por um escravo, né, tem a escola também do epicurismo. Epicuro, quando retornou da guerra, ao contrário de Zenão, ele era grego. Então ele podia comprar um pedaço de terra.
Ele podia alugar um prédio. Então ele escolheu um pedaço de terra longe do barulho da cidade e lá fundou sua escola, né? E muito se comenta que lá só ia quem queria estudar. Não tinha o que fazer lá se não quisesse estudar. Uma das máximas dele, né, que ele fala é que para saciar o pão, a fome, né, basta um pedaço de pão. Ou seja, isso é uma metáfora diante de tantas pessoas que enchem tantos pratos e não comem nada. Tantas pessoas que possuem tantos pares de sapato e só tem 2 pés. Então, por que o homem busca acumular riquezas se na realidade sua felicidade nem sempre está nelas? Outra máxima, como vocês estão vendo aí, ele fala que o sábio nem nega a vida e nem nega temores de não mais viver, né? Ele não lamenta viver mais nem viver menos, pois a vida não lhe é repugnante, a vida tem que ser bela enquanto é vivida. E ele não considera a morte como fosse um mal, ou seja, quando a morte chega, o indivíduo já não existe. Então por que sofrer com a morte? Então, dessa forma, a gente compreende que nós sofremos com temor à morte porque nós vemos a angústia do outro ao morrer e não pela morte em si. Beleza? E o ceticismo é uma corrente de pensamento filosófico que defende a ideia da impossibilidade do conhecimento de qualquer verdade. Ou seja, nessa escola a gente está voltando ao sofismo, né? O que é que os sofistas defendiam diante de Sócrates, que o levou Sócrates à morte? É que não existe uma verdade absoluta. Então, por isso que os céticos defendem essa ideia também. Eles compreendem que não adianta ficar sofrendo por algo se você sabe que não vai ter como possuir. Porque não existe uma verdade absoluta. Um objeto que propicia a felicidade a um, não propicia geralmente a outro. Então, essa filosofia do ceticismo, dos filósofos, dos pensadores céticos, ela rejeita qualquer tipo de dogma. Dela também deve ter surgido, ou dela pode ter sido um propulsor a mais para o surgimento do ateísmo, né? Ou seja, uma afirmação considerada verdadeira sem comprovação. Como acreditar? Como os ateus dizem, como acreditar no Deus se eu não consigo vê-lo? Então, os céticos, de alguma forma, eles foram bastante, né, causadores do ceticismo. Beleza? Então, o seu fundador foi Pirro, e ele é considerado o fundador do ceticismo porque ele afirmava que não podemos ter posições definidas sobre determinado assunto, visto que nossas necessidades vão sempre se alterar. Ok? Estamos chegando ao final de mais uma aula e quando chegarmos ao momento das atividades, nós vamos ler questões que vão nos lembrar esse texto. Beleza? Obrigado pela atenção e até a próxima.